Bom, pessoal, eu vou ler um texto aqui para vocês que eu peguei na internet, o que significa contatos imediatos segundo a teoria alienígena, ok? Contato imediato é o encontro com um fenômeno ufológico, ou a relação entre humanos e extraterrestres. Os especialistas classificam os contatos em graus, conforme o quadro a seguir. Contato imediato de 0 grau é a observação do OVNI a grande distância. Contato imediato de 1º grau é a observação realizada a curta distância, o que permite captar alguns detalhes do OVNI, como janelas, ponto de luz, anexos e por aí vai. Contato imediato do 2º grau ocorre quando o OVNI pousa ou sobrevoa um determinado local, deixando indícios fortes de sua passagem, como vegetação queimada, marcas no solo, fragmentos, etc., além de provocar perturbações em pessoas e animais. Contato imediato de 3º grau. É possível observar tripulantes do OVNI, dentro ou fora dele, sem que haja, no entanto, qualquer tipo de comunicação com eles. Contato imediato de 4º grau ocorre quando, além da observação de tripulantes do OVNI, há algum tipo de comunicação com estes seres, como palavras, gestos, telepatia. E, finalmente, o contato imediato de 5º grau, que é o contato mais íntimo entre os seres humanos e os extraterrestres. O observador chega a entrar no OVNI, voluntariamente ou não. Se for à força, fica caracterizado um sequestro, chamado na ufologia de abdução. E pessoal, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link do filme Contatos de 4º Grau, baseado em fatos reais. É um filme muito bom, com cenas reais, algumas cenas reais, né? Outras do filme. Paralelamente, eles colocam cenas reais. Para quem acredita em aliens, em ufologia, em vida fora do nosso planeta, que não é impossível, né? É um filme muito bom. Vale a pena assistir. Agora fiquem com os relatos. O caso mais agressivo que nós tivemos aconteceu em Itapirapanema. Eu acho que se eu não falei errado é esse nome aí mesmo, porque é difícil, é um trava-língua. Sim, sim. Né? E esse Tapirapanema, né, que é reduzido, que o pessoal fala lá, fica ali dentro do mosqueiro, mas para a parte de dentro, né? E o que aconteceu ali? Tava o casal já para dormir, e aí viram da janela uma luz, e aí depois começou o terror, né? Esse objeto jogava um foco de luz na mulher, a mulher começava a desmaiar, e queimadura de cá, queimadura de lá, e essa moça chamava Silvia, aliás, Silvia Amara, e o marido dela, Benedito. E eles naquele pavor e gritando e aquela coisa, e daqui a pouco veio uns seres com algumas lanternas também, dessas que paralisam, eles fugindo disso, aí o vizinho veio para acudir esse casal, tudo, e nessa mesma época houve também uns cachorros que começaram a latir por conta do avistamento desses seres, sim. E um dos seres desses tripulantes do OVNI projetou essa luz na cabeça do cachorro, aí o cachorro apagou e não latiu mais. Depois de um tempo ele veio a óbito. E ficou uma marca, como se fosse um afundado na cabeça. A cadelinha chamava Vitória. Cadelinha Vitória. E você teve testemunha então, porque o vizinho veio ajudar? Tem, mas a parte melhor eu ainda não contei.
Depois que tava aquele terror tal, e eles resolveram inclusive tirar, porque a intenção dos seres parecia que era na mulher, na Sílvia. E aí o vizinho ajudou, levou pra casa dele, né? E o marido ainda tentando se desvencilhar daquilo, até que deu uma amainada ali na situação, parou um pouquinho. Aí eles chamaram alguns parentes, porque a Silvia Mara estava grávida. E aí eles ficaram meio preocupados, não, vamos buscar o hospital. Como eles estavam naquela vilinha, aí pegaram um barco e começaram a ir, né, lá para onde tinha recurso para ser medicada. E aí o que aconteceu? A nave voltou. E aí começou a jogar um foco verde na água, passava em cima do barco, foi o terror. E depois aí o objeto acabou abandonando aquela intenção dele e foi para uma mata que tinha e desapareceu. Aí eles foram internados, né, o Benedito, a Sílvia. Ela acabou perdendo o nenê também. Uau. E até hoje... Mas ela perdeu por efeito da luz ou foi medo, foi pânico? Então, pode ter sido por conta da situação traumática que ela viveu. A gente não sabe o que aconteceu, mas ela estava grávida de alguns meses ali, poucos meses, e acabou perdendo o bebê. E até hoje, o que você ia dizer até hoje? Então, aí até hoje ela não conseguiu ser uma pessoa mais normal e que tem assim uma socialização normal como qualquer pessoa. Então ela vive isolada com uma irmã, acabou depois se separando do marido também, talvez pelo trauma, alguma coisa que ficou daquela situação terrível que eles passaram. Então esse foi um dos casos mais agressivos que aconteceu na época da Operação Prato. Deixa eu contar uma história para vocês hoje de uma família onde o pai ensinou os filhos a se protegerem de abduções extraterrestres. E isso aconteceu aqui no Brasil e é uma história daquelas de arrepiar. Do lado, há quem jure de pé junto que os seres de outro planeta são reais. Esse segundo grupo, em parte, vai além e afirma que eles não só existem, como também já nos visitaram. Um dos casos que endossa essa argumentação é a do comerciante Francisco Leonardo Barroso, ou melhor, de seu pai, o Luiz Fernandes Barroso, que diz ter sido abduzido por extraterrestres no sertão cearense nos anos 70. Então hoje vamos falar sobre o caso Barroso, um caso famoso no Brasil, mas que ainda muitas pessoas não conhecem. Então eu resolvi trazer ele aqui para a gente conseguir explanar um pouco do que aconteceu com ele, como que chegou ao ponto de não ter mais o controle sobre o que aconteceu com ele, que é algo que a medicina não explica. Foram mais de 17 médicos de uma equipe que cuidaram do caso Barroso e não acharam, não encontraram nenhum motivo realmente científico para o que estava acontecendo com aquela pessoa que dizia ter tido um contato, então, com seres extraterrestres. O episódio, inclusive, fez com que Luiz ensinasse seus filhos a se defender para não serem levados por objetos voadores não identificados. Lá nos anos 70, Barroso estava no seu dia a dia normal, no interior do Ceará, né, um lugar remoto, perto dos interiores ali de Quixadá, que é uma cidade famosa, foi até gravado o filme Área Q, em Quixadá, para, enfim, falar dos casos ufológicos, dos diversos casos que ocorrem no Ceará e continuam ocorrendo, que é mais bizarro, não cessou, não parou. E enfim, né, a gente quer trazer aqui este que é o principal caso que deixa a história toda, eu posso dizer assim, assustadora, porque uma coisa é a gente pensar que eles vêm em paz, vêm trazer uma mensagem de amor e esperança para o mundo, e outra é o caso Barroso. Barroso estava numa estrada de chão com a sua carroça, né? E reparou que os cavalos começaram a se agitar mais para frente, eles travaram. E nesse momento, então, ao olhar para cima, Barroso se viu diante de um objeto voador não identificado imenso, que espalhava luz a um ponto de praticamente cegar. Ele não conseguia ver, olhar para aquilo sem perder a visão, digamos assim. Então, Barroso foi levado. Barroso sumiu por dias até ser encontrado e ao voltar para casa, muito ainda perturbado com tudo o que aconteceu, ele tentou explicar à família o que tinha ocorrido da melhor forma possível, para as pessoas entenderem que aquilo ali não era algo terrestre. Foram se passando os dias e Barroso começou a se sentir mal e então algo inexplicável começou de forma gradual a acontecer na vida de Barroso. A pigmentação da pele parecia como se estivesse queimada. O quadro de retardo mental também fez com que os filhos assumissem o negócio da família. O caso chamou tanta atenção que, na época, os ufólogos de vários países, como Portugal, Itália e Espanha, visitaram a fazenda para estudar o assunto e os sintomas relatados por Barroso. Um de seus filhos disse:
Meu pai passou também por muitos hospitais de Fortaleza e disseram que a mente dele estava como se fosse de uma criança. Luiz Fernandes Barroso morreu na fazenda em 1973. Segundo seu filho, o aspecto da epiderme do pai não correspondia com sua idade. Era como se ele tivesse ficado mais novo. Francisco disse que o caso do seu pai não foi o último envolvendo sua família. A situação quase que se repetiu com ele próprio, enquanto refazia o mesmo trajeto que seu pai usava para a fazenda. Como eu havia comentado, então esses médicos se reuniram para tentar explicar o caso onde a pessoa começou a ter problemas mentais, sua mente começou a regredir, ele começou a pronunciar sons como se uma criança estivesse aprendendo a falar. E no falecimento de Barroso, o que mais chamou a atenção foi como ele estava novo. A pele dele não parecia de alguém da terceira idade, mas sim alguém que rejuvenesceu. Todo mundo estava espantado no velório, e isso foi pauta até de livros. Como o livro ETs, Anjos e Demônios, que eu já falei aqui também, especial sobre os casos nordestinos, vale muito a pena quem pode conferir. E ali tem muitos detalhes sobre os médicos que atenderam o Barroso, e todos eles tentaram achar a explicação mais científica possível, tentaram se agarrar ao que podiam, mesmo sabendo que aquela não era a resposta oficial. Pois o que tinha acontecido com o Barroso, até agora, até então, na medicina naquela época, ninguém tinha visto nem de perto. Francisco ainda conta a sua história de contato com seres. Estava numa moto e vi um objeto que emitia uma luz bem forte. Desviei o olhar para não cegar com aquela luz e acelerei. Lembrei dos conselhos do meu pai. Não se amedronte e não fique nervoso. Depois disso, o comerciante explica que as aparições ficaram comuns em sua vida. Apesar das marcas que acompanharam seu pai até o fim da vida, o comerciante diz que não tem rancor dos alienígenas. Não guardo mágoas dos extraterrestres porque aconteceram outros casos iguais aos do meu pai. É um imprevisto. Pode acontecer comigo, com você ou com qualquer um, admitiu o filho de Barroso. Durante 17 anos, pesquisadores iam uma vez por mês a Quixadá para visitar Barroso. Os relatos ficaram registrados no livro ETs, Santos e Demônios na Terra do Sol, que foi publicado então no ano 2000 pela revista UFO. A obra também aborda outras aparições ocorridas nos municípios do interior de cearense. Os ufólogos até tentaram prosseguir com as investigações após a morte de Luiz Barroso, mas os filhos chegaram ao acordo sobre a autópsia do corpo do pai. Eles acreditavam que isso nunca seria solucionado e queriam que o pai descansasse. Então, resolveram por não exumar o corpo. Francisco é o único filho de Barroso que ainda continua, em Quixadá continua fazendo os mesmos passos do pai. Sua mãe também já faleceu, mas deixou ali uma das histórias mais incríveis e enigmáticas da ufologia brasileira. Lembrando que tudo isso aconteceu antes da Operação Prato, que ocorreu ali pertinho, no Pará, e foi uma onda gigantesca. Não foi apenas o isolado da Operação Prato, como muitos imaginam, 77, 78, mas sim, desde o início dos anos 70, anos 60 e 50, vem tendo grandes casos no Ceará. É um ponto de observação, é um ponto de pesquisa que deve ser levado mais a sério. E aí, eu quero o seu comentário. Você é do Ceará, é do interior, já ouviu as histórias, conhece o caso Barroso, ou melhor, mora em Quixadá? Coloque os comentários aqui embaixo, quero a sua opinião, claro, e compartilhe com mais pessoas esse vídeo, para mais pessoas abrirem sua mente para possibilidades que a gente nem imagina que a nossa ciência ainda possa explicar. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tudo bem, né? Conta pra gente quantas vezes você já foi abduzido. Que eu tenho consciência prática umas 3 vezes. E depois as outras vezes que eu me vi já dentro de nave, sem essa consciência da nave me pegando realmente com essa luz. Qual que você acha que foi a principal abdução que você teve? Qual mexeu mais com você? Em 89, eu tinha acabado de comprar uma chácara, estava acampado com meu filho. E quando foi de noite eu já me vi vestido, de pé, fora da barraca, na presença de um ser. Tinha uma enorme nave espacial e debaixo dela um formato de lanternas com luzes multicoloridas. E eu cheguei numa espécie de cúpula que era interessante porque ela era toda de vidro, ela era gigantesca e acima dela você via o céu escuro, estrelado, era um céu diferente. A gente ouve relatos de pessoas que os seres se manifestam de várias formas. Como que eles se apresentam? Qual a forma física deles diante de você? Não, na verdade são seres humanos perfeitos, com pequenas diferenças no seguinte sentido: são mais belos, são mais saudáveis, só isso. Com todas essas experiências, o que você ganhou e o que você perdeu? Honestamente, eu perdi tudo. Tudo, materialmente falando, tudo. Até a minha dignidade pessoal eu perdi, porque eu fui visto pelos meus conterrâneos como um louco, não como uma pessoa que estivesse falando a verdade. O que eu ganhei, tudo. Eu perdi meia dúzia de irmãos aqui embaixo e ganhei irmãos cósmicos.